Oi gente, tudo bem? Bom, dando sequência, esse é a segunda parte do vídeo Leituras do mês de abril, né? Vou deixar linkado aqui o primeiro vídeo onde eu falo dos livros da primeira parte, dos primeiros livros que eu li no mês de abril. Então, dando continuidade, o quarto livro que eu li esse mês, até agora, foi a pior leitura que eu fiz esse ano, tá? Então, esse livro aqui, Água para Elefantes, da Sarah Gruen, esse livro é da editora Arqueiro. Essa autora aqui, a Sarah Gruen, ela é canadense, mas atualmente ela vive nos Estados Unidos e ela é muito ligada nessa questão assim, de defesa dos animais, dos direitos dos animais. Ela participa de várias ONGs ali de assistência, né, aos animais. Inclusive ela estava vendo na internet, ela vive com sua família, marido, 3 filhos, tem cavalo, tem bode, gato, cachorro, né? Então esse livro tem essa temática aqui de animais e parece que ela tem mais 2 livros, um ainda não foi lançado aqui no Brasil e que traz como personagens ali meio que principais animais. Bom, então esse livro aqui ele é de 2006. Eu resolvi comprar esse livro há um tempo atrás, porque eu tinha lido uma resenha no Scooby muito bem feita, que me atraiu. Eu falei, nossa, esse livro deve ser muito bom, um livro muito emocionante, eu gosto de histórias assim que emocionam através de animais, tá? Então fui até a livraria comprar, só que o livreiro na época falou, olha, esse livro está esgotado, mas ele provavelmente vai ser relançado porque vai ter o filme daqui acho que um ano, né? Então, quer dizer, eu já me preparei sabendo que com certeza a capa ia mudar e essa é a capa do filme, né? Eu queria a capa antiga, mas assim, eu acho que mesmo que eu tivesse tido a capa antiga, que é uma bonitinha, tem uma lona de circo aparecendo elefante aqui, não ia mudar nada porque eu achei esse livro muito ruim, tá? E eu vou explicar por que eu não gostei. Quando eu tava lendo, trocando uma ideia com um amigo do Scooby, ele perguntou por que eu não estava gostando, eu expliquei e ele me perguntou se era porque o livro tinha cara de roteiro de cinema, né? E eu achei genial isso, porque tem um monte de livro que a gente lê que parece realmente que foi feito para virar filme, né? Eu nunca li nenhum roteiro de cinema, nem roteiro de filme, mas eu imagino que seja mais ou menos como esse livro aqui. Então é aquele texto assim, bem cru, né? Praticamente com muito travessão, né? Então é ação, diálogo, sem que o autor tivesse aprofundado na construção dos personagens, na elaboração da narrativa. Então é aquela coisa bem objetiva mesmo, tá? E assim, e realmente não foi nem isso que me incomodou mais. É porque a história é muito previsível, é uma história muito clichê, personagens muito estigmatizados. Eu vou contar mais ou menos como é a história para vocês perceberem o que eu tô falando. Então a história é do Jacob, ele é um idoso de mais de 90 anos, então ele está contando sua história lá de quando ele tinha seus 20 anos. E na época ele estava quase se formando em veterinária, mas acontece uma série de dificuldades, ele tem uma série de perdas ali. E ele acaba tendo que fugir ali da cidade, fugir da faculdade. E aí ele foge, ele pega a mochila dele, vai ao longo da linha do trem, aí joga dentro do trem, aí se joga dentro do trem depois. Então só aí você já te vê na cabeça cenas de milhares de filmes aí que tem essa cena que é bem uma cena padrão, né? Aí ele caiu lá dentro de paraquedas e descobre que aquele trem que ele foi parar é o trem do circo. Bom, e o dono do circo, que é também uma figura bem estigmatizada, todos os personagens são bem estigmatizados, ele é aquele baixote, né? Bravo, que explora os funcionários, só pensa em dinheiro, cheio de mistérios. E acaba permitindo que ele permaneça lá, porque afinal de contas ele é quase um veterinário e o circo vai precisar dos serviços dele, né? E o Jacob também é um personagem bem estigmatizado. Ele é o mocinho da história, todo ingênuo, sofrido, todo
inocente, tímido, e acaba se apaixonando por uma das estrelas do circo, linda, loira, a domadora de cavalos, só que ela é casada lá com um dos vilões da história, né, que é meio cúmplice, ele comparsa do dono do circo, então é um cara muito perigoso, então, né, tá dando pra entender? Agora, tava indo até tudo mais ou menos suportável, até que a cena que assim, a parte que fez com que eu falasse assim, ai meu Deus, é uma estrela e olha lá. Bom, existia uma questão ali entre eles, entre o pessoal do circo, que tinha uma divisão, uma espécie de rixa entre os artistas e os operários, né? Alguns tratadores dos animais, o pessoal que trabalhava ali nos bastidores. E o Jacob, por uma questão de falta de espaço, que não tinha lugar para ele acaba tendo que ficar no mesmo vagão junto com um dos artistas, que no caso era um anãozinho de circo. E o anão acaba ficando inconformado com aquilo, porque fala, não, mas onde já se viu me colocar junto com o operário, e ele recebe Jacob com 4 pedras na mão, hostilidade o tempo inteiro, né? Na verdade ele era hostil com todo mundo, mas especialmente com o Jacob. Só que o que acontece? O anãozinho, ele tinha uma cachorrinha delicadinha que era a grande paixão da vida dele, né? E quando eu comecei a ler aquilo, eu falei assim, nossa, se fosse num filminho, a cachorrinha dele ia adoecer e o Jacob ia salvar a vida dele, né? Ia ajudar a cachorrinha, ia fazer com que ela sarasse, né? E, né? Então, assim, é mais ou menos por aí, tá? O porquê que eu não gostei do livro, não vale a pena. Uma estrela, pretendo me desfazer e passar pra frente, tá bom? E assim, o livro vai nessa toada totalmente previsível, chegou quando faltavam umas 100 páginas, eu já sabia praticamente tudo o que ia acontecer. E detalhe, eu não falei até agora da elefantinha, porque eu achava que a elefanta ia ter uma participação muito grande na história, mas ela praticamente não aparece. A participação dela na história é ínfima, né? Eu achei que foi muito mal explorada, mas não sei se teria melhorado muita coisa do livro não, tá? Então, uma estrela ou algo para elefantes. Bom, agora em compensação, a minha última leitura é um projeto que eu tenho de ler a Comédia Humana do Balzac, que eu já comecei em dezembro com a biografia dele, né? Depois veio Ao Chat que Pelote, Bairro de Sil, e agora o terceiro, Memórias de Duas Jovens Esposas. A Nádia Lima, do canal Mil Folhas, ela encarou esse projeto, tá? Ela vai ler o Balzac junto comigo, ela já começou. A próxima novela será A Bolsa, e tem outras pessoas ali interessadas em ler também com a gente, alguns amigos meus, grandes amigas minhas do Scooby, então vamos lá, tá? Então, esse terceiro título, eu separei aqui, Memórias de Duas Jovens Esposas, né? Essa marcação aqui o romance está contido aqui, são mais ou menos 250 páginas e é de 1841 e faz parte dos estudos de costumes, cenas da vida privada, né? Então, qual é a história das Memórias de Duas Jovens Esposas? Então é o seguinte, então são duas moças, a Renata e a Luíse. Elas são amigas desde a infância e elas são colocadas desde jovens para estudar no orfanato. No orfanato não, num convento, onde elas recebem uma boa educação. Bom, então elas passam 9 anos naquele convento, quando termina a educação delas, elas saem de lá, cada uma vai para um lugar. A Renata, ela vai para a província e a Luíse, ela vai para Paris. Só que elas são muito amigas, então elas continuam se correspondendo, né? Então, na verdade, isso aqui é um romance epistolar, né? Ele se passa através da troca de correspondência entre elas. E o que acontece? A Renata, que ela é a provinciana,
ela tem um desejo de se casar, a ambição dela é se casar, se tornar mãe, se tornar uma boa esposa. E a Louise, ela quer ir para Paris, ter aquela vida cheia de luxo, cheia de paixões, né? E o que ela quer é o amor, sim, mas é o amor, mais aquele amor de homem e mulher, aquele amor passional, cheio de ardor, né? Bom, e tudo bem. As duas se casam dentro de suas perspectivas, né? Dentro do que elas acham que é bom para elas. E ao longo do romance, elas vão trocando correspondências, falando a respeito de seus casamentos, né? Das decepções, das alegrias. Então eu considero esse livro um verdadeiro tratado. Estou vendo aqui que eu selecionei aqui. Esse livro eu considero um verdadeiro tratado do casamento, né? Nos seus vários aspectos, inclusive no que se refere à maternidade, né? A Renata, num determinado ponto da história, ela se torna mãe e o Balzac descreve através da figura dela todos os percalços por que passa uma mulher assim, durante o seu período de gestação, o parto. Tem uma das cartas que a Renata manda para Luiz, que é a carta de número 31. Essa carta eu até assinalei para ler várias vezes, porque é de uma beleza extrema, em que a Renata vai falar para ela, entre outras coisas, sobre a amamentação. Então as dores, a alegria que é você amamentar, o prazer que é o prazer associado à dor que aquilo traz para a mãe, o problema das rachaduras, né, problemas de ordem prática da amamentação. Então eu acredito que isso para aquela época, 1841, tenha sido considerado bastante avançado, né? Mas o que mais me deixou impressionada é a maneira como o Balzac escreve tudo isso. Porque ele é um homem, gente, eu acho que ele é um homem, ele nunca foi pai, mas ele escreve se colocando na pele da mulher. Então é como se ele realmente tivesse alma feminina. O Balzac, para mim, ele é a própria mulher balzaquiana, ele tem alma de mulher. A maneira, a sensibilidade com que ele escreve para falar sobre tudo que essas duas mulheres estão experimentando nos seus casamentos, né? Cada uma de uma maneira. Assim, olha, leiam, porque eu dei 5 estrelas para isso aqui, separei várias cartas para serem lidas novamente, que é muito legal, é muito bonito, tá? Então, deixa eu ver o que eu selecionei aqui. A mulher deve ter as seduções de um amante e as qualidades de uma esposa. Temperar os prazeres com a incerteza. Não é este o modo de prolongar a ilusão e perpetuar os gozos do amor próprio? O homem que nos ama pertence-nos. Temos o direito de fazer dele um tolo ou um homem de gênio. Mas entre nós, na maioria das vezes, fazemos dele um tolo. Os mundos devem prender-se a Deus, como uma criança prende-se a todas as fibras de suas mães. Deus é um grande coração de mãe. Esse aqui é apenas um trecho dessa carta de número 31, mas essa carta ela tem que ser lida inteira, tá? Eu considero como uma verdadeira ode à maternidade. A morte aproxima tanto quanto separa, faz com que as paixões mesquinhas emudeçam. Então, assim, Memórias de Duas Jovens Estrelas, eu dou 5 estrelas para esse livro aqui. Só o finalzinho me incomodou um pouco, porque eu achei que ele assume um tom um pouquinho meio dramático, mas eu acho que isso era usual ali para a época, tá bom? Mas vamos lá, Nádia, todos vocês que quiserem ler Balzac com a gente se encontra para discutir no fórum Entre Pontos e Vírgulas, organizado pela Lu e para Denise, tá? Vou deixar linkado aqui para quem quiser participar. Entra lá no site que vai encontrar ali os fóruns de discussão, tá bom?
Em qualquer momento vocês podem entrar para discutir qualquer uma dessas obras com a gente, tá bom? Vai ser um prazer. Então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de abril e depois eu volto para falar do que eu li no mês de maio, tá bom? Até mais!